queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na nossa TV Zoom. Que possamos, como sempre, ficar nas doces vibrações do nosso amado Mestre Jesus, de Deus, que é um Pai de muito amor e de muita bondade, e dessa espiritualidade superior maravilhosa que a todos sustenta, ampara e protege. Nosso programa tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. O programa Atualidade Espírita é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega atualmente 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região. E como sempre, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Nosso convidado de hoje é o irmão e companheiro Vantuil Araújo Filho, da Associação Espírita Fraternal. Olá, Vantuil, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Atualidade Espírita. Tudo bem, Mônica? É sempre uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, com os nossos amigos, e esperamos poder aqui conversar um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Com certeza. Lembrando que o mês de outubro é o mês de Allan Kardec e o mês do livro espírita, como nós já falamos na semana passada. E o nosso tema de hoje, oportunamente, é o Livro dos Médiuns, que é uma das obras básicas da nossa codificação. Uma das obras que compõe o chamado Pentateuco Kardeciano. Então o Vantuil vai falar um pouquinho para a gente hoje dessa obra intitulada O Livro dos Médiuns. Vantuil, de que se trata a obra O Livro dos Médiuns e quando ela foi escrita? Bem, Mônica, o Livro dos Médiuns trata-se de um compêndio, de um tratado, são instruções que Allan Kardec nos deixou para tratar a respeito das nossas relações com o mundo espiritual. E foi escrito em 1861, em janeiro de 1861, para que pudesse, então, através dessa obra, aqueles que estavam se interessando e começando a iniciar dentro do movimento mediúnico, dentro das experiências mediúnicas, ter uma orientação segura a respeito dessas manifestações. Como é que essa obra, Vantuil, foi organizada e qual a metodologia usada? Tudo bem, Kardec ele utilizou da experimentação acima de tudo. Ele teve, para que isso pudesse ser concretizado, a participação de dezenas de médiuns, mais de 70 médiuns, que são pessoas que vieram realmente com este dom, para que pudesse, então, através das experimentações, das observações e das teorias trazidas pelos espíritos superiores, estabelecer, então, todos os conceitos e as orientações seguras para que essas manifestações pudessem ser exercidas. Poderia nos dizer alguns pontos importantes dessa obra? Pois é, esta obra é dividida em duas partes importantes. Uma parte, a primeira parte, são instruções preliminares e a segunda parte trata realmente das manifestações, das diversas manifestações que ocorrem, né, dos fenômenos mediúnicos que ocorrem. Inicialmente, a primeira parte, ele começa exatamente com a pergunta: há espíritos? Né? Então, a partir daí, através de conceitos filosóficos e através de raciocínio lógico, né, da existência dos espíritos, ele começa então a nos trazer os conceitos iniciais, básicos e importantes, para que a gente pudesse entender mais à frente, na segunda parte, o que é mediunidade, como ocorre, e diversos conceitos, diversas particularidades que de respeito à manifestação mediúnica. Vantuil, segundo sua experiência enquanto estudioso e palestrante, você acha que há uma ordem para que a gente estude a doutrina espírita ou a gente pode iniciar pelo Livro dos Médiuns, que é essa obra que a gente está falando? Tudo bem. Veja bem, o Livro dos Médiuns ele foi escrito alguns anos após a obra principal, a obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Então, logo após o Livro dos Espíritos, Kardec, inclusive, fez um guia prático, né? Ele fez um manual para que, como o Livro dos Espíritos, através do Livro dos Espíritos, Kardec visualizou que a era do Espírito estava sendo estabelecida no planeta. Então, como houve realmente um avanço, né, dos fenômenos mediúnicos,
Então foi necessário, porque Kardec, inclusive, ele foi quase que impulsionado a escrever esse manual, devido às diversas questões que eram formuladas por várias pessoas de vários lugares. Então foi preciso que ele estabelecesse esse guia prático. Evidentemente que o Livro dos Espíritos nos traz todo o arcabouço, né, da doutrina espírita, nos seus aspectos filosóficos principalmente. E o Livro dos Médiuns, ele trata realmente da manifestação da ciência, né, do aspecto científico da doutrina espírita. Então é muito importante, claro, para quem quer conhecer a doutrina espírita, que comece pelo Livro dos Espíritos. E evidentemente que o Livro dos Médiuns, ele vai complementar e vai estabelecer novos conceitos, né, novas diretrizes, principalmente para aqueles que estão mais envolvidos com a mediunidade. Exato. Que nós sabemos que todos somos médiuns, em graus diferentes, né? Vantuil, qual a importância para o espírita o estudo e conhecimento do Livro dos Médiuns? Muito bem. Veja bem, para você conhecer a doutrina espírita, evidentemente, você precisa estudar. É imprescindível que você estude. E para aqueles que vão se dedicar à mediunidade em si, né, à prática mediúnica, é fundamental, é essencial. Porque o Livro dos Médiuns, na realidade, é o maior tratado, o maior compêndio que nós temos, que estabelece exatamente nos dá realmente o conhecimento pleno a respeito da nossa relação com o mundo espiritual. Evidentemente que sempre houve essa relação com a espiritualidade, né? Sempre houve, só que agora Kardec só que havia muito misticismo, né? Exato. Havia muitos conhecimentos realmente deturpados a respeito dessa relação. E Kardec estabeleceu, através dos espíritos superiores, nos mostrou realmente como acontece isso, né? Como que se dá isso. Então, o espírita que vai se dedicar à prática mediúnica, o que tem o dom da mediunidade, né? Mediunidade, vamos dizer, ostensiva, como diz Kardec, né? É preciso que ele saiba, porque isso é uma coisa muito séria, né? Isso não é uma brincadeira, como muitos no passado até pensavam, né? Vantuil, muitas pessoas têm medo dos fenômenos mediúnicos, mesmo dentro da doutrina espírita. Qual o recado que você dá para essas pessoas? É necessário ter medo? Na realidade, o medo é de conhecimento, por ignorância. Na realidade, tudo que você não conhece pode causar temor. Então, você precisa exatamente estar inteirado, conhecer, estudar, para que você entenda que o fenômeno é uma coisa natural. Então, não existe nada de sobrenatural. Então, fantasma não existe. Então, evidentemente, se é natural, né, é como toda a natureza que nos cerca. Não podemos temer a natureza. E a mediunidade é uma coisa absolutamente natural. Ela é intrínseca ao ser, né, é intrínseca ao nosso organismo. E, evidentemente, que a mediunidade há várias particularidades. Evidentemente que há médiuns, inclusive, que vêm com este dom exercer uma missão, né? Isso nós temos vários exemplos entre nós, e o mais íntimo para nós é o nosso querido Chico Xavier, que nos deixou, e como Divaldo, né? como Ivone A. Pereira, como Zilda Gama, são espíritos que vieram com mediunidade nos trazer uma missão. Evidentemente que também há outros médiuns, não missionários, mas que exercem, né, na sua humildade, muitas vezes no anonimato, esta possibilidade de interagir com a espiritualidade e trazer daí, então, orientações, a cura, por exemplo, e várias outros benefícios que a mediunidade nos oferece, né? Belíssimo. Como é bom a gente falar, você falou de Chico, né? Como é bom a gente pensar, imaginar que trabalho belíssimo que Chico desenvolveu com a sua mediunidade. Quanto consolo, quanto esclarecimento esse espírito iluminado nos trouxe. Apesar das suas dificuldades, venceu todas elas e levou muito amor, né? Não é à toa que é chamado o homem chamado amor. Vantuil, a mediunidade parte do princípio da existência do espírito. Mas o que é o espírito? Fala pra gente. Essa pergunta foi exatamente o ponto inicial, né, do Livro dos Médiuns.
porque para estudar mediunidade, precisamos entender, na realidade, a existência do espírito, né? Que na realidade somos todos nós. Então, o espírito, conforme está no livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta também, né, aos espíritos. O que é o espírito? Então, os espíritos responderam: o espírito é o ser inteligente do planeta, do universo. Então, na realidade, o universo é composto de matéria e espírito. O espírito é a nossa essência, né? É a nossa consciência, é a nossa expressão maior. Então, na verdade, nós nos expressamos porque somos espíritos. Expressamos através de um corpo físico, né? de um instrumento de manifestação no momento, que é o nosso corpo denso. Na verdade, nós somos espíritos. Então, o espírito ele é criado por Deus, né? Então, conforme Jesus mesmo disse, né, no Evangelho, nós encontramos a expressão de Jesus, quando ele disse: vós sois deuses. Quando ele disse: vós sois deuses, nos deixando claramente, né, a nossa essência divina, a nossa centelha divina. E ele já disse mais: que brilha a vossa luz. Ou seja, então nós precisamos, aqui nesse planeta, no estágio que estamos, buscar exatamente essa manifestação como ser divino que nós somos. Então, o Espírito somos nós. O Espírito é você, e o Espírito sou eu. Você está com esse corpo, eu estou com este, né, no momento. Mas ao deixarmos esse estágio material, vamos seguir exatamente com a nossa roupagem espiritual. E com a bagagem que adquirimos. E essa né? crença que todas as religiões espiritualistas têm, né, mas tem com interpretações diferentes. Mas, na realidade, toda religião espiritualista acredita, né, na existência da alma, na existência do espírito, e acredita também na sua sobrevivência. As religiões espiritualistas acreditam que após a morte do corpo físico, nós vamos continuar. Então, esta certeza da sobrevivência da alma, né, é que nós temos com muito mais clareza na doutrina espírita. Vantuí, você não acha que esse materialismo exacerbado de hoje é falta dessa consciência de que somos seres espirituais, ou seja, um espírito habitando temporariamente um corpo e não um corpo físico apenas? Evidentemente que o materialismo demonstra uma ignorância, né? O materialista ainda não alcançou essa percepção da realidade, né? E essa percepção da realidade, ela vai se expressando passo a passo, à medida que nós vamos galgando, né, na nossa evolução, um despertamento maior para este mundo interno que somos nós. E evidentemente que todos vamos chegar, num certo momento, nessa realidade. Então, quando Kardec inicia perguntando a espíritos, ele mostra naquele capítulo que o espírito, né, ele tem personalidade, ele tem uma individualidade, ele tem sentimento. Então, evidentemente, quando ele nos deixa o corpo físico, ele pode, se ele tem personalidade, se ele tem sentimento, ele tem um ente querido, ele pode querer se comunicar. Por que não? Se é um ser individual, se é um ser com personalidade, por que ele não pode querer se comunicar, interagir com aqueles que ele deixou no planeta Terra, né? Então, a mediunidade parte daí, exatamente daí. Muito bem. Da existência do espírito. E o que objetiva a mediunidade? Então, qual o papel da mediunidade? A mediunidade, na realidade, ela sempre esteve presente, né, entre nós. O homem sempre se comunicou com a espiritualidade. Há relatos até mesmo, no Velho Testamento, inclusive. Sim, na Bíblia, a Bíblia está cheio de passagens que demonstram esta interação com o mundo espiritual. E nós também, hoje, nós temos, já com a doutrina espírita, toda essa realidade, né, estampada na obra espírita, e a mediunidade, para nós, hoje, ela tem um papel muito importante, como já teve através de Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier, que nos deixou uma obra de mais de 400 livros e estabeleceu nessas obras, através dentro de diversas áreas do conhecimento, né? Na área científica, na área filosófica e na área evangélica, por exemplo, nos trazendo crescimento a respeito do próprio Evangelho, nos ajudando a entender o Evangelho do Mestre Jesus,
nos ajudando a entender a vida, a entender quem somos nós, o que fazemos aqui, né? Qual é o nosso papel? De onde viemos, de onde viemos, qual é a nossa participação neste mundo que vivemos, o que nos aguarda no futuro. Então, o porquê da vida? O porquê da vida? O porquê da dor, do sofrimento, né? Então, esses conceitos, essa realidade, nós, com a doutrina espírita, com a obra mediúnica, e você me perguntou para que a mediunidade, né? De que se trata a mediunidade? Qual o objetivo da mediunidade? Fica muito claro exatamente nessa obra do Chico a importância da mediunidade. Mas a mediunidade ela tem um papel também muito importante a nível individual. A nível individual, não só a nível coletivo, né? Porque todos nós temos um grau de percepção da presença da espiritualidade. Uns mais, outros menos, né? Mas todos nós podemos, inclusive, aprofundar essa sintonia com a espiritualidade, seja através da oração, seja através da meditação, seja através da prática do bem. Se você pratica o bem, né, e essa prática, essa ação de você fazer o bem às pessoas, ou de você se preocupar com as pessoas, é como se te ligasse um interruptor, é como se fizesse uma sintonia, apurasse a sintonia da sua presença com a espiritualidade. Então, e aí você começa a perceber mais a presença das intuições, dos recados, né, que todos nós recebemos, né, dos nossos amigos espirituais e que nem sempre nós percebemos. Por quê? Porque nós nos fechamos para essa relação. Exato. Nós não estamos voltados para essa relação, mas se você se volta para essa relação, você começa então a sintonizar a sua participação com a espiritualidade. Isso é mediunidade. Agora, né? Mediunidade também é muita responsabilidade, né? Porque nós vemos aí muitas vezes a pessoa que vem com essa responsabilidade usar ela de forma muito inconsequente, inclusive até cobrando por sua mediunidade. Isso é um erro. Evidentemente que a mediunidade, onde ela é tratada com mais seriedade, é dentro da doutrina espírita, embora ela esteja presente em todas as áreas religiosas, por exemplo, em todas as seitas, em todos os templos, né, existe essa relação com a espiritualidade. Mas onde ela é mais tratada com seriedade e com mais certeza e com mais conhecimento é dentro do Espiritismo, porque através do Livro dos Médiuns, onde Kardec estabeleceu todas as normas, todos os inconvenientes, todas as dificuldades e nos trouxe uma coisa importante, né? Que é a seriedade com a qual ela deve ser tratada. Exato. A seriedade com que ela deve ser trabalhada, com que ela deve ser estudada. Agora, outro erro é a pessoa que chega na casa espírita dizendo: eu vim aqui porque disseram que eu tenho que desenvolver minha mediunidade. O que a gente orienta é vá à casa espírita sim, mas com o intuito de estudar muito, que todo o resto lhe será acrescentado. Então, é o estudo a base do desenvolvimento da mediunidade, não o fenômeno em si. Evidentemente que o fenômeno foi muito importante, né? No início exatamente da codificação da doutrina espírita, inclusive até os próprios fenômenos físicos, né, deram início, deu impulso a que Kardec buscasse a conhecer o espiritismo, a conhecer essa relação com os espíritos. Então tudo começou com os fenômenos. Kardec mesmo nos relata o próprio fenômeno de pancadas, né? Os espíritos comunicando através de pancadas. E ele nos relata que numa certa noite, 4 horas, com o espírito dando pancada e sem ele saber o que fazer. E depois que ele foi descobrir no dia seguinte, ou alguns dias depois, através de uma médium, que aquele espírito que estava querendo avisá-lo com pancada é exatamente o seu guia espiritual, né? Era o seu mentor espiritual. E para que ele pudesse, então, procurar a médium, e a partir daí, então, começou o trabalho de busca de Kardec. A gente viu, o que se trata? Quem é isso? Né? O que está acontecendo? Então, quer dizer, o fenômeno foi importante. Hoje, o fenômeno para nós não tem essa importância que teve naquela época. Então, hoje a gente sabe que a doutrina, ela é essencialmente para que nós possamos
através das suas orientações, buscar a nossa melhoria espiritual, a nossa evolução espiritual. Este é o papel fundamental, né? E, inclusive, o espiritismo dele hoje pode existir exatamente sem mediunidade, sem médiums. Você pode ter uma casa espírita sem médiums. Você não precisa ter médiums na casa espírita. Kardec deixa claro isso também no livro dos médiuns. Por quê? Porque através do estudo, por exemplo, das reflexões, dos debates, né, da prática do bem, nós vamos então aprendendo e vamos evoluindo, tá certo? Então, aquele que vai ao centro espírita para desenvolver mediunidade, ele está, na realidade, ele está buscando, está equivocado, né, vamos dizer assim, nas suas necessidades. Se é um médium ostensivo, o que é um médium ostensivo? Aquele médium que está com a mediunidade para o trabalho, para a tarefa, e quando ele começar a fazer o bem, quando ele começar a ajudar as pessoas, os doentes, né? Quando ele começar a refletir sobre o Evangelho, a sua mediunidade começa a aflorar. Né? Muitas pessoas, como eu queria ter a mediunidade do Chico, como eu queria ser um médium ostensivo, não sabem a responsabilidade que está por trás. E as dificuldades, a luta. A luta. Vantuil, a forma de manifestação mediúnica mais conhecida, até mesmo do público leigo, é a psicografia, principalmente através do nosso querido Chico Xavier. Mas a origem dessa modalidade aconteceu inicialmente por meio de cestas e pranchetas. Você poderia nos falar mais um pouquinho? Já falamos um pouco, mas vamos falar mais um pouquinho. Exatamente. Essa passagem é muito interessante, né, na história do espiritismo, na história da mediunidade, porque as cestas e pranchetas, na realidade, eram um fenômeno mediúnico, né, com uma manifestação do espírito, sem utilizar propriamente o corpo do médium, né, mas utilizando fluidos, participando, você diretamente, o espírito, né, com os fluidos, na execução da escrita. Então, a psicografia, existe até psicografia direta, sem participação do médium, né? Por quê? Porque, na realidade, o fenômeno é realizado, ele é executado pelo espírito. Quando existe a psicografia, através do médium, o que acontece? Existe a participação do espírito com o seu corpo perispiritual, né? Que é o corpo de todos que nós levamos para a espiritualidade, que é o perispírito, com o perispírito do médium. Então, existe uma interação, uma sintonia perispírito a perispírito. Quando existe, então, manifestação como a cesta, o que acontece? O espírito utiliza os fluidos para que ele possa, então, se manifestar através, né, daquele objeto. Como pode ser qualquer objeto. Na verdade, na nossa história, foi uma cesta, foi uma prancheta, né? Como também existiu o movimento das mesas, né? As mesas girantes, que foi um fenômeno que se alastrou pela Europa, né, pela Suécia, dos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Áustria, até chegar até na França. Na realidade, na França foi depois, que a França não ligou para isso inicialmente. Mas depois, na França também, começou a se alastrar o movimento das mesas girantes. Como as mesas podem girar, né, ou podem saltar? Que fenômeno é esse? Na realidade, é um fenômeno natural. Há um espírito, há uma ferramenta para ele se manifestar, que são os fluidos, né? E, através desses fluidos, ele vai, então, executar o movimento por ação do espírito. O espírito é que é o ser pensante, é o ser que executa. Então, são fenômenos, como existem vários outros fenômenos mediúnicos em toda a história, né? E até hoje, em qualquer momento, poderá acontecer. Mas isso é o quê? É uma coisa sobrenatural? Claro, para quem não conhece, isso é um mistério, né? Para quem não conhece, isso é uma aberração, contraria as leis. Mas, na realidade, são leis até desconhecidas pelo próprio homem, pela própria ciência, né, da atualidade. São leis que existem na natureza. Então, o espírito pode se manifestar da melhor forma, da forma mais conveniente. Então, evidentemente, que sempre haverá necessidade de doação de fluidos, né? E nisso o médium ele pode participar ativamente com doação fluídica, né? Então essa doação fluídica, são fluidos que todos nós temos, né? Todos nós temos essa energia fluídica, essa energia vital que pode ser doada para que o espírito se manifeste. Então estudar esses fenômenos, estudar esta relação que nós temos com a espiritualidade é obrigação
É obrigação de todo espírita, evidentemente. Principalmente daqueles que estão trabalhando na seara mediúnica. Principalmente daqueles que são dirigentes de casas espíritas, que são dirigentes de trabalhos mediúnicos. Tem que conhecer e tem que estudar isso. Então, nada melhor do que estudar no Livro dos Médiuns, que é o livro mais completo para nos esclarecer, para nos ensinar a respeito desse fenômeno. Vantuil, você colocou de forma muito bem colocada que esse intercâmbio é um pouco complexo. Qual o recado que você daria para as pessoas que querem, insistem em ter comunicações com seus entes queridos que já partiram? Eu queria tanto uma mensagem de meu pai, de minha mãe. Isso é fácil? Isso é correto? O que você diria? Bom, o que eu sugiro sempre, né, que eu converso com meus amigos a respeito disso, é que nós não devemos nos preocupar com os nossos entes queridos que partiram. Eu acho assim, eu penso dessa forma. Não se preocupar com isso. Por quê? Com aquele ser. Porque a própria preocupação com o ser já pode criar uma dificuldade para ele. Porque, na verdade, todos aqueles que deixam o planeta, se ele tiver alguma ligação com o planeta, se estiver apegado ao planeta, ele, na verdade, não deixa o planeta, né? Então, a pessoa até que diz que ele não desencarnou ainda, né? Deixou o corpo físico, mas não desencarnou ainda. Então, nós não temos que nos preocupar com o nosso ente querido e principalmente em se comunicar com ele, em receber mensagens dele, né? Porque eu acho que isso é um ato egoístico nosso. Eu acho que nós não podemos ter esse sentimento de egoísmo, de querer, desejar ou de impedir que o nosso irmão continue a sua trajetória. Lembrando que todos vamos nos reencontrar um dia. Evidentemente. Então, aquele que desencarna, ele precisa de um clima propício para que ele possa despertar para a sua realidade, para que ele possa continuar a sua caminhada, para que ele possa ser orientado, possa ser assistido, ou possa, evidentemente, se ele estiver consciente, né? Se ele estiver desperto para a sua realidade espiritual, que ele possa prosseguir, ou até mesmo nos ajudar, se for vontade dele, se for permitido, né? Pela espiritualidade maior. Nos ajudar, sim, de nos trazer orientações, ou de estar nos acompanhando, se assim for necessário. Mas eu desejar que ele se comunique comigo, né? Desejar que ele esteja presente entre nós, eu acho que isso aí é um egoísmo da nossa parte. E a prece é muito importante nesses casos. Bom, né? a prece, evidentemente que a prece é uma forma de nós irradiarmos pensamentos, né? de amor, principalmente, né? Pensamento de amor, e de sintonizarmos com aqueles que poderão, evidentemente, ajudá-los, que são os espíritos maiores, os espíritos de luz, a Pleiade de luz, através de Jesus, principalmente, né, aqui no planeta Terra. Então, a prece nos liga com essas entidades queridas, esses amigos espirituais, achega a Deus e cria uma energia favorável para que aquele irmão possa prosseguir. Além de que, às vezes, ele não está em condições de dar essa comunicação ainda. Exatamente. E se for realmente, se for necessário, né, que haja essa comunicação, evidentemente que isso vai acontecer. Como aconteceu muito através, principalmente, de Chico Xavier, né? Chico Xavier, nós temos diversos relatos em livros, até em filmes, né, mostrando a importância desse momento. Isso foi um momento, né? Foi um momento na mediunidade do Chico Xavier. Este momento de consolo a várias mães, né, e pais que iam até a sua casa espírita e receberam, através dessas comunicações, um consolo, um reconforto, um fortalecimento, né, para aquelas almas que estavam, muitas vezes, inconformadas com a separação dos entes queridos. Mas para nós, que já temos um entendimento, né, hoje, da continuação da vida, nós temos um entendimento exatamente dessa necessidade de nós querermos o bem desses amigos. Eu acho que não é o caso de nós ficarmos querendo a presença desses irmãos. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco de perguntas. Nosso convidado de hoje, Vantuil Araújo Filho, da Associação Espírita Fraternal.
Nós vamos para um breve comercial e retornaremos logo a seguir. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Estamos retornando ao segundo bloco de perguntas do nosso programa. Nosso convidado de hoje é o irmão e companheiro Vantuil Araújo Filho, da Associação Espírita Fraternal. E o nosso tema, por ser o mês do livro espírita e o mês de Allan Kardec, o livro dos médiuns. Vantuil, dando continuidade às perguntas. Allan Kardec nos fala, nesta obra, o livro dos médiuns, dos perigos e inconvenientes da mediunidade. O que ele nos ensina a respeito disso? O Kardec, nessa obra, nos esclarece, nos alerta muito a respeito dos inconvenientes, dos perigos. Por quê? Porque nós somos seres ainda imperfeitos. E todos nós trazemos muitas experiências acumuladas, né, das vidas passadas. E então estamos aqui exatamente para aprender, né? Nós temos ainda muitos defeitos, e precisamos exatamente alcançar a nossa melhoria interna. O fato de nós estarmos exercendo a mediunidade, evidentemente, não nos transforma, né? Embora a mediunidade seja uma ferramenta de transformação. Por quê? Através da mediunidade, do trabalho mediúnico, de consolo, de cura, nós estaremos então exercendo a virtude do amor, principalmente. Agora, nem todos, né, nem sempre nós sabemos ou nós utilizamos essa ferramenta para o nosso aprimoramento. Por exemplo, se eu sou orgulhoso, né, se eu sou egoísta, a mediunidade deveria me corrigir. A mediunidade deveria me proporcionar a oportunidade de deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta, de pensar mais no próximo. Mas isso pode não acontecer, né? Então, eu posso exercer a mediunidade e permanecer orgulhoso. Eu posso exercer a mediunidade e ainda não trabalhar esses aspectos do meu mundo interno. Então, o que vai acontecer? Eu posso, em determinado momento, até ver a minha mediunidade, por exemplo, ser suspensa. Eu posso perder, na realidade, este dom de trabalhar mediunicamente. Isso pode acontecer. Mas a mediunidade, também, Kardec nos esclarece, que ela normalmente, na maioria dos casos, é uma provação. É uma provação. Até o próprio Chico Xavier, que foi o nosso exemplo maior de médium, né, foi um apóstolo da mediunidade, até o Chico não deixou de enfrentar as suas provações, né? Ele precisou, com muita luta, com muita determinação, superar muitas dificuldades para que ele pudesse ser até o final aquilo que ele representou para nós. Então, existem alguns perigos, existem alguns inconvenientes. Por exemplo, mediunidade na criança, né? Se a criança apresenta aspectos mediúnicos, o que fazer? Nós vamos deixar uma criança desenvolver mediunidade? Evidentemente, aí Kardec nos esclarece muito bem isso. Claro que não. Porque a mediunidade, ela tem um aspectos orgânicos e ela pode também, ela tem uma relação muito forte, muito evidente, com algumas repercussões físicas, repercussões orgânicas. A criança com sintomas mediúnicos precisa, evidentemente, ser levada a uma casa espírita para que ela possa exercer na evangelização infantil, aprender os postulados espíritas, aprender o Evangelho de Jesus, conviver com esse aspecto de evolução interna, né? Saber que ela precisa se corrigir, crescer neste clima. E aí, mais à frente, se ela exatamente tiver oportunidade, ela vai poder exercer a sua mediunidade com mais segurança. Então, as pessoas precisam ter, por exemplo, também um corpo saudável. Você não pode exercer a mediunidade com um corpo doente, né? Por quê? Porque isso vai interagir também com a sua situação de doença. Então, existem vários inconvenientes
que precisam ser muito bem trabalhados, muito bem observados, esclarecidos, e o Livro dos Médiuns nos mostra isso. Então, quem não conhece a mediunidade através do Livro dos Médiuns, poderá enfrentar muitas dificuldades. Ela poderá ter muitas patologias, inclusive, que não são originadas da mediunidade em si, mas elas podem ser muito bem exacerbadas por ação inadequada da mediunidade. Né? Então, Kardec nos mostra muito isso. Fala da loucura, por exemplo. A loucura, muitos loucos, né, que estão nos hospitais, na realidade, né, no início nem são realmente patologias, são processos obsessivos. É isso, né? que eu vou te perguntar Exatamente. agora. Mas poderá se tornar mais à frente uma patologia, né, se não for exatamente utilizado ações benéficas, restauradoras, reequilíbrio daquele ser para que ele possa exercer a mediunidade. Isso que eu vou te perguntar agora. Mais um recado para aquelas pessoas que nos assistem e têm seus filhos desenvolvendo, já apresentando a mediunidade. Não é necessário que vocês fiquem assustados. Como o Vantuil falou, busquem a casa espírita, que dentro do processo de evangelização, de mocidade, essas crianças vão ter sua mediunidade pacificada e que irá eclodir no momento certo para eles trabalharem em prol de si mesmos e do próximo. Vantuil, Kardec nos chama a atenção, é de cima. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec dedica um capítulo para o estudo da obsessão, que é esse assunto que você começou a adentrar. Qual a relação da obsessão com a mediunidade? Este capítulo do Livro dos Médiuns é fascinante, porque trata da obsessão, que é, na realidade, uma situação em que todos nós poderemos viver, né? Já vivemos em algum momento da nossa vida. O que vem a ser a obsessão? Veja bem, nós todos temos uma relação íntima com a espiritualidade. Todos nós temos. Evidentemente que uns são conscientes, outros não. O que vem a ser a obsessão? A obsessão é exatamente a influência de um espírito, né, em nós. É um espírito atuando na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, né, na minha conduta em si. E evidentemente que essa influência ela poderá ser positiva ou poderá ser negativa. De graus diferentes também. Nós temos influências, às vezes, se nós temos uma sintonia com o bem, temos uma sintonia com o amor, né? Qual vai ser a influência da espiritualidade? Vai ser uma influência positiva. Eu vou atrair espíritos também que pensam no bem, que pensam no amor. Então, o que vai acontecer? A minha ação ela vai ser fortalecida. Sempre será fortalecida. Se eu tenho o hábito de orar, né, o que vai acontecer comigo internamente? Eu vou estar sempre sintonizado com o bem. Porque orar me liga com o mundo maior, me liga com o plano maior, me liga com a luz, me liga com os espíritos iluminados, me liga com Deus, acima de tudo. Muito bem. Agora, se eu penso no mal, se eu penso em prejudicar as pessoas, se eu penso egoisticamente, eu vou atrair espíritos que sintonizam com isso também. Agora, se a minha ação é persistente, se ela é persistente, esta intimidade com a espiritualidade, ela vai também se solidificando, vai se fortalecendo. Então, se é uma ligação negativa, ela vai me influenciando cada vez mais. Até chegar a um ponto que eu terei ações que não serão minhas. Né? Então, por isso Kardec divide a obsessão em um aspecto de obsessão simples, na fascinação, até na subjugação. Né? Na subjugação, que na realidade é uma ação que no passado chamava de possessão, que Kardec não gosta desse termo de possessão. Porque possessão dá a ideia que o espírito penetra dentro do ser e toma as rédeas. E não acontece assim. Né? Na realidade, toda a ação do espírito conosco se dá a nível perispiritual. A nível perispiritual. Então, eu tenho o meu corpo perispiritual, o espírito desencarnado tem o seu perispiritual, tem o seu corpo perispiritual. Então, uma ligação perispírito com perispírito. Mas nunca aquele espírito irá assumir, né, tomar conta do meu corpo. Então,
Então Kardec nos fala exatamente sobre esses aspectos obsessivos e nos mostra se o médium tem a sua ação mais intensificada pela mediunidade, né? Se o ser já é um médium, vamos dizer, ostensivo, claro que esses canais de comunicação ficam mais fáceis de acontecer. Então, se você é uma pessoa, se é uma médium, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que só pensa no mal, esses canais estão abertos para a interferência desses espíritos. E aí o médium obsediado é uma lástima. É uma lástima. Então é um desastre no caminho desse espírito. Tá? Com certeza. Infelizmente o nosso tempo já está acabando. Mas tão rápido. Tão rápido. Muitas informações importantes para todos nós. Gostaria, Vantuil, de agradecer a sua participação, você ter vindo aqui de forma tão carinhosa trazer o fruto dos seus estudos para todos nós. O nosso muito obrigada, em nome do 8º Conselho e de todos aqueles que nos assistiram. Você gostaria de falar alguma coisa para as pessoas? Só quero agradecer, Mônica, mais dessa oportunidade de estar aqui em contato com os nossos irmãos, nossos amigos, e espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa para aqueles que estão nos assistindo, né? E que tenha ficado um estímulo para aqueles que não conhecem e desejam conhecer, que busquem, né? É muito interessante nós nos conhecemos mais essa relação que nós temos com a espiritualidade, e todos nós, a maioria tem uma ligação com a espiritualidade, todos têm uma fé, tem a sua crença, tem a sua reza ali particular, é uma ligação com o mundo espiritual. Então procurem conhecer melhor isso, procurem intensificar nessa relação, principalmente na prática do bem, na prática do amor, que isso vai então intensificar mais ainda. Muito obrigado. Muito bem, e o convite para você voltar outras vezes, que eu tenho certeza que você vai voltar. Obrigado. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Meus irmãos, vamos praticar a caridade, mas a verdadeira caridade, como Jesus entendia, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Nossa querida Madre Teresa de Calcutá já dizia: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Uma boa semana para todos vocês, com muito amor, muita paz e um beijo no coração de todos.